Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia. Então, hoje a nossa viagem será pela região Centro-Oeste. Assim como iniciamos, conhecendo outras regiões do Brasil, não podíamos deixar também de conhecer, de fazer essa viagem sobre a região Centro-Oeste do nosso país. Então, conto com vocês nessa nossa experiência aqui, nesse nosso aprendizado junto, que você esteja aí atento, ao que vamos conversar hoje, tá bom? Que você venha aprender tanto quanto eu aprendi com essa aula para passar essa experiência para vocês, tá bom? Então me acompanhe aí. Relembrando, como no início de todas as nossas aulas, que esse é um conteúdo disponível no livro de vocês. Porém, não se prendam ao livro nesse momento. Sempre acrescento algo a mais que o livro não oferece. Então, quando você vem comigo nessa experiência, nessa aula aqui, você vai aprender algo novo além do que aquilo que vem limitado ao seu livro, certo? Então, nós estamos aqui com o conteúdo do livro, mas é importante que você deixe ele para depois e nesse momento estejamos aqui juntos, para conversarmos sobre esse assunto de uma forma diferente, tá bom? Então, logo mais você volta para o seu livro, resolve a atividade que vai estar disponível de acordo com essa aula, mas nesse momento fica aqui, tá bom? Vamos lá! A região Centro-Oeste está localizada no interior do Brasil e é a única região brasileira que não é banhada pelo Oceano Atlântico. Ela é formada por 4 unidades federativas, que são Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Então, o Distrito Federal, Brasília, a capital do nosso país, está localizado na região Centro-Oeste. Por aí, já inicia você sabendo que é uma região importantíssima no nosso país e por isso não podíamos deixar de estudar sobre ela, passar despercebido sobre essa região, entendendo que Brasília, capital do país, está localizado nessa região, então já temos motivo suficiente para estudar bem a fundo essa região. Então, região Centro-Oeste, ela possui 4 estados, 3 estados e o Distrito Federal, na verdade. E não esqueça, ela é a única região que não é banhada pelo Oceano Atlântico. O que quer dizer? Nos estados e capitais dessa região, você não vai encontrar litoral, você não vai encontrar praia, você não vai encontrar o mar. Mas teremos outras riquezas do nosso país localizado nessa região e nós vamos conhecer quantas coisas, quantas riquezas tem ali naquele local. Ok? Então, dando continuidade aqui, a região Centro-Oeste possui uma área de aproximadamente 1.606.371 quilômetros quadrados. Então, essa é a área, aproximada dessa região. Seu povoamento é resultado de quem? Das expedições dos bandeirantes, que nós estudamos da história e não podemos esquecer que história e geografia estão assim, juntinho. Então, é uma viagem na história também quando você estuda geografia. Então, a região Centro-Oeste, seu povoamento é resultado primeiramente das expedições dos bandeirantes do século XVIII, além da chegada dos migrantes sulistas. Então, nós temos aqui um ponto-chave para descobrir o povo, para conhecer a origem do povo da região Centro-Oeste, certo? Ok. Assim como acontece nas outras regiões brasileiras, a população da Centro-Oeste recebeu influência de quem? Dos indígenas e também dos negros. Não seria diferente, assim como todo o restante do Brasil, na região Centro-Oeste, não ter influência dos negros africanos e também dos indígenas, Os indígenas que foi a população nativa do nosso país, que era o povo brasileiro, na verdade, era o povo indígena. Quando os portugueses chegaram aqui,
era o povo que aqui estava, né? Logo em seguida, nada deu continuidade sem a busca do negro africano para trabalhar, né, e enriquecer o nosso país com seus trabalhos, com sua força e também com seus costumes. Então, veremos aqui que, assim como o restante do Brasil, a região centro-oeste não é diferente, né? E a influência africana, a influência indígena também foi ponto central nessa região, ok? Eles trabalhavam como escravo na época das colônias, tanto os indígenas, né? Nós sabemos que os indígenas foi que iniciaram esse trabalho aqui na época da colonização, antes da chegada dos escravos. Antes de buscarem os escravos negros africanos, os indígenas já foram escravizados pelos portugueses, né? Eles já foram explorados por seu trabalho, por conhecer as terras, né? E as árvores e tudo mais aqui. Então, além de possuir uma fauna e uma flora variada, nós vamos nos apegar bastante à fauna e à flora da região centro-oeste, né? Então, já iniciando aqui esse ponto de destaque, dizendo que temos uma fauna e uma flora com diversa variedade. Ok. Um ponto, merece destaque o Pantanal, uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. Então, o Pantanal Mato Grosso, né, a maioria da região do Pantanal que fica no Mato Grosso, né, a região mato-grossense, o Pantanal mato-grossense, como assim é conhecido, é uma das mais exuberantes, diversificadas, né, reservas naturais do planeta. Então, no Pantanal existem diversos tipos de plantas e também de animal. Então, a fauna e a flora desse local não tem explicação, não tem competição com ele no planeta todo. E, portanto, nós estamos percebendo, nós estamos vivendo um momento difícil, né, para essa região. E nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. O Pantanal teve 14% do seu bioma queimado em setembro de 2020. Gente, isso é uma notícia muito triste que tem nos afligido ultimamente, né? É que o Pantanal tem resistido esse fogo que não para. Então, o prejuízo com a fauna e com a flora tem sido exageradamente aqui no Brasil, na região do Pantanal. 14% do seu bioma, né, da vida existente ali entre árvores, entre plantas e animais, ele foi queimado em setembro de 2020. A área atingida chega a quase 33 mil quilômetros quadrados. Gente, é muita terra, é uma área muito grande que não tem nem como especificar o tamanho dessa área que foi queimada no Pantanal aqui para vocês. Então, esse ano foi um ano triste em relação a esse espaço maravilhoso, com essa fauna linda que nós temos na região centro-oeste, conhecida maior, né, de todo o país, a maior fauna e flora, o bioma exuberante com as maiores belezas, riquezas naturais e seres vivos diversificados do país, e está sofrendo esse ano de 2020 com essa queimada, certo? O bioma do Pantanal enfrenta sua fase mais crítica das últimas décadas. Então, em várias décadas, nesse período aí, em várias décadas, o Pantanal não tinha chegado ao que chegou nesse momento. Segundo um levantamento feito a partir do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a INPE, o Pantanal queimou entre janeiro e agosto de 2020 o equivalente ao total de queimada dos últimos 6 anos anteriores. Então, de janeiro até agosto desse ano de 2020, o Pantanal queimou cerca do que ele queimou, comparando assim, ainda mais o que se queimou de 2014 até 2019. Então, a queimada naquela região esse ano foi sem limite. Não se sabe, assim, muitas pesquisas, muitas investigações, mas se é a propósito, se é assim, acidentes, mas tem queimado bastante a vegetação, tanto a fauna como a flora daquela região.
Então, por aí você vê esse levantamento que foi um total, desse ano até agosto, foi queimado mais do que se queimou de 2014 até 2019. Então, foi uma questão assim sem limite mesmo, a questão da queimada no ano de 2020 na região do Pantanal. O mês de julho também indicou recorde do bioma. Foi o mês com maior número de queimadas dos últimos 22 anos. Olha aí, pessoal. Será que foi apenas o aquecimento global, o efeito estufa, esse calor que aumentou bastante? Ou será que foi provocada essa queimada, né? E aí depois perdeu-se o controle e houve um prejuízo tão grande desse, né? Então você vê aí o mês de julho foi o mês com maior número de queimada dos últimos 22 anos. Então, é grande o número de queimadas nesse período, nesse ano de 2020 que está acontecendo aqui na região, certo? Aí na região centro-oeste. Então, o Pantanal possui grande biodiversidade, com mais de 4.700 diferentes espécies de animais e plantas. Então, 4.700 espécies diferentes de seres vivos, né? Naquela região, segundo o Ministério do Meio Ambiente, lá existe pelo menos 582 tipos de aves, 132 tipos de mamíferos, 113 tipos de répteis e 41 tipos de anfíbios. Então, aí você percebe, né, a quantidade, a variação, a variedade de seres vivos, né, de animais, né, diferentes tipos nessa região, né, do Pantanal. Então, muitas dessas espécies já ameaçadas de extinção encontram-se em risco ainda maior. Então, algumas espécies que já estavam correndo o risco de ser extintas, de sumir, de desaparecer do planeta, mas elas se escondiam ali no Pantanal por ser uma reserva ambiental, uma das maiores do mundo, né? Então, elas ficavam ali, tipo que meio que escondidas naquela região, tentando nessa sobrevivência. E agora elas correm risco maior ainda de ser mais rápido essa extinção, de sumirem, de desaparecerem com a rapidez ainda maior com essas queimadas, com essas ameaças que tem passado. Então, não pode esquecer que o Pantanal é um espaço muito importante, a biodiversidade, um bioma dos mais ricos do mundo, com maior variação, né, de tipos de plantas e de animais do planeta. Então, é importante conhecer, é importante saber que essa riqueza existe no nosso país e é importante estar informado do quanto as queimadas têm avançado no último ano, em 2020, né, como tem se alastrado, se espalhado e como tem causado tanto prejuízo aos seres vivos daquele espaço. Então, continuando ainda aqui na região centro-oeste, vamos voltar às informações, né? Como começou a ser habitada no início das missões religiosas. E mais uma vez nós voltamos aqui à história do Brasil, né? Então, você já estudou história, né, no História do Brasil e já viu falar nesses movimentos que aconteceu na época da colonização. Então, a região centro-oeste ela começou a ser habitada no início das missões religiosas e com a entrada dos bandeirantes, né? No século XVI e XVII, em busca de minas para a exploração do ouro e pedras preciosas. Então, os bandeirantes, como nós estudamos em história, eles vinham para a região centro-oeste, né? Nessas suas viagens em busca de ouro e de pedras preciosas. E aí iniciou, né, juntamente com as missões religiosas, com a entrada desse pessoal, iniciou, né, a habitação, essa região a ser habitada. Outros fatores que incentivaram o povoamento da região foram as ofertas de emprego, sobretudo na área da construção civil e no setor de serviços e comércio. Então, na área da construção civil, por quê? Nós sabemos hoje que Brasília, a capital do Brasil, está localizada na região centro-oeste. Então, com a necessidade da construção de estradas,
teve essa atração, né, da construção civil, e essas pessoas vieram chegando e formando essa região. Então, foi daí que iniciou essa região a ser habitada. Né? Nós temos alguns grupos étnicos típicos daquela região também, né? Entre os tipos humanos característicos do Centro-Oeste estão o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, o garimpeiro, os peões das fazendas de gado e os indígenas. Ainda por conta da construção de Brasília, a influência nordestina no Distrito Federal. Então, ao início da construção de Brasília, capital do Brasil, Distrito Federal, né, a atração dos nordestinos, eles migravam para outras regiões em busca de melhores condições de vida por conta da seca no Nordeste. Então, a partir daí, temos lá grupos étnicos que diferenciam, né, essa origem por conta da atração dessas pessoas para ser, né, dentro dos grupos da cultura, dos costumes. Nós temos também a influência nordestina naquela região que foi atraída na construção de Brasília. Ok. Com o crescimento da região, migrantes vieram de todas as demais regiões do país. Então, tanto iniciou, né, o nordestino, que por conta da seca ele era atraído para outras regiões do Brasil em busca de melhor condição de vida, em busca de trabalho, em busca de ganhar dinheiro, por conta que no Nordeste estava seco e sua família ia morrer de fome, de sede na nossa região aqui, né? Estamos falando do Nordeste aqui da região. Então, muitos deles foram atraídos, não havia indústria, não havia o comércio que temos hoje, não havia emprego, as pessoas viviam da roça, e a roça da agricultura, e a agricultura dependia da chuva, né? Então, quando chovia pouco, então a agricultura e a pecuária eram as duas atividades econômicas desenvolvidas na região, e isso tinha uma queda por conta da falta d'água. Então, com risco de ficar passando necessidade, o nordestino migrava para outras regiões. Mas não foram só os nordestinos que migraram para aquele local, para aquela região. Vieram também do sul, do sudeste, né? De outras regiões também foram atraídas ali, por conta da construção de Brasília, do trabalho na construção civil, né? Foi atraído pessoas de outros locais. Ok. De acordo com as variações dos grupos étnicos, podemos classificá-los. Vaqueiros do Pantanal e boiadeiros de Goiás, eles estão presentes no deslocamento do gado pelas regiões alagadas. Foi a imagem que você viu lá no início. Os peões das fazendas de gado são os trabalhadores importantes que possuem tradições pecuárias. Então, outro grupo importante. E os garimpeiros atuam na extração de pedras preciosas ou de ouro. Então, os garimpeiros, né, eles são os trabalhadores, né, das minas que vão atuar extraindo pedras preciosas ou ouro. Os indígenas foram os primeiros habitantes da região, assim como nós sabemos, eles foram também os primeiros habitantes do Brasil. Então, mas os indígenas têm forte influência no artesanato, na culinária e nos costumes regionais. E também vieram os imigrantes, presença marcante na construção e no desenvolvimento de Brasília. Vocês estão vendo aí essa imagem, né, esse povoamento, em sua maioria ou em sua totalidade aí são homens, né? A maioria homens que vinham em busca de trabalho na construção civil, na construção de Brasília, atraiu demais imigrantes, né? Então foi presença marcante esses imigrantes que vieram de diversas partes do Brasil e também do mundo, atraídos por esse trabalho na construção civil, na construção de Brasília. Então, presença marcante aí na construção, né, da região centro-oeste, né, em Brasília, na construção de Brasília, capital do Brasil, né? Então, a presença dos imigrantes, né? Para você tá vendo aí como eles foram importantes. Então,
a região centro-oeste tem resultado dessa miscigenação, dessa mistura desse povo em sua totalidade, formando esses grupos, né, e desenvolvendo a cultura, os costumes, os hábitos diários das pessoas que vivem lá até hoje, ok? Então, pessoal, daremos continuidade à região centro-oeste com suas outras, estudando mais sobre ela, né? Então, hoje foi apenas um pequeno introdução aqui, falando um pouco sobre essa região, mas daremos continuidade na próxima aula a esse assunto sobre a região centro-oeste. Ok, meus amores? Então, beijo no coração de vocês e até a próxima aula.